que deixará de insultar o Bloco de Esquerda? Não, eu não deixei de ser como presidente... sou. Eu não deixei de ser como sou. E é importante que as pessoas também saibam isso. Eu não vou perder nem a autenticidade, nem deixar de dizer o que tenho que dizer em relação aos atores políticos, em relação ao combate à corrupção, em relação a minorias étnicas ou raciais. E quem for votar no dia 18... Então não irá ser o presidente de todos os portugueses. Mas isso eu já o tinha dito. Eu vou ser o presidente dos portugueses de bem e daqueles que querem uma mudança nisto. Porque acho que já chega de termos um presidente sempre para os mesmos. Que é para essas minorias que durante anos nos andaram... E o que é que lhes quer fazer a essas minorias? Não, quero só dizer que pela primeira vez vamos ter um presidente que pense na maioria. Nós disponibilizámos-nos desde junho para uma bilateralidade de conversações com, obviamente, linhas vermelhas de lado a lado, de um lado e do outro, como aconteceu com a lei da nacionalidade, com linhas vermelhas de lado a lado, com uma negociação feita pelos dois partidos, que chegasse, e eu tenho a certeza disto, se o Governo tivesse aceito as nossas exigências nesta matéria e tido em consideração matérias como esta, dos despedimentos, da precariedade, do outsourcing, da amamentação, nós hoje teríamos evitado uma greve geral. Não evitámos porque o Governo foi casmurro, teimoso, e quis desrespeitar quem trabalha, porque isto não é só uma questão dos trabalhadores em geral. Mesmo prioridade em relação a imigrantes que estejam legais a trabalhar em Portugal? Porque não é a mesma coisa ter chegado há um ano a Portugal ou ser da vida toda português com os seus pais, os seus avós e toda a vida em Portugal. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. A cada um quer o seu. Com respeito, eu espero que seja uma campanha com respeito, também procurei respeitar os meus adversários, tive excessos, cometi excessos, não sou Reconhece os excessos? Sim, reconheço. Olha, vou dar um exemplo de um excesso que cometi e que não me... Eu sou de muita intensidade, como a Natália sabe. E não consigo ficar indiferente. E quando vou para debates, vou com intensidade e com determinação. Às vezes mata para não ser morto? Não, é porque eu sou mesmo assim nos debates. Quem me conhece na minha vida pessoal sabe que eu sou assim também. Eu sou uma pessoa de debate, de confronto, de ideias. Não sou de morno, não sou de ficar a olhar. Mas vou-lhe dizer um excesso que tive no debate com a Catarina Martins, quando lhe estava a mostrar uma folha de Atirou com a folha. Atirei a folha, não devia. Parecer bater numa mulher. Não devia. Mas nem fosse mulher ou homem, não devia ter feito. Não era uma questão de ser mulher ou homem, não devia ter feito. Já lhe pediu desculpa? Não pediu desculpa, não tenho contacto, francamente, não tenho contacto com a Catarina Martins, mas não tinha nenhum problema, se encontrasse, como já fiz com jornalistas, como já fiz com políticos. Quem está na vida pública e se expõe ao escrutínio permanentemente comete excessos. Eu já cometi também. Isso também já cometeram muitos comigo. E muitas indelicadezas, e muitas traições, e muitos ataques desonestos. Mas é um caso, um exemplo... É perdoa-me, Catarina Martins? Não perdoa-me, porque quem está nisto também tem que ter coraça e tem que ter... enfim, tem que ter estrutura para aguentar os ataques. Porém, eu não devia ter feito aquilo. Isso é uma evidência. Eu não devia ter feito. As pessoas sabem que eu fiz por convicção, por impetuosidade, mas não devia ter feito num debate. Não é o aconselhável. Portanto, se o senhor fosse presidente hoje, a Ministra da Saúde já estaria fora. Já estaria fora? Já estaria fora, porque mostra uma incompetência brutal. Ou seja, poderia abrir uma crise, era dizer ao política ou institucional com o Primeiro-Ministro. Porque ao forçar a composição do Jorge governo... Sampaio mandou sair o Armando Vara do governo, porque havia suspeitas sobre o Armando Vara. Quer dizer, nós também temos que perceber, então para que é que estamos a eleger um cargo? Ou é para ele ter poder e para poder influenciar o rumo do país, ou então não vale a pena pagar o salário que pagamos, ter as instituições a funcionar com custos para o erário público. Portanto, o senhor fará questão de intervir no dia-a-dia do governo. O que eu quero dizer é um presidente interventivo, é um presidente capaz de se olhar para um ministro que tem suspeitas de corrupção, dizer ao primeiro-ministro, tem que sair. Se olhar para uma ministra, que no caso da saúde tem-se verificado uma coisa absolutamente inacreditável, que é, nós temos mais pessoas sem médico de família, ontem, doentes urgentes, estavam 15 horas para ser atendidos. Doentes urgentes. Já lá vamos à saúde. Mas isto quero ainda falar só para lhe dizer isto. Quando isto acontece, eu acho que um Presidente da República tem que conseguir falar com o Primeiro-Ministro e dizer-lhe isto é um caso de incompetência clara e eu acho que esta incompetência não deve ser premiada. Deve escolher outra pessoa para este lugar. Não era eu escolher. É o Primeiro-Ministro que deve escolher outra pessoa para este lugar. Portanto, não acho que isto seja demasiado. Como lhe disse, o Jorge Sampaio, que ninguém diz que foi um Presidente de direita, muito menos de direita forte, obrigou a sair o Armando Vara. Temos vários casos de Presidentes da República que não aceitaram Ministros ou Secretários de Estado. Olha, só para terminar, o caso do famoso do ONUS, em que Marcelo Rebelo de Sousa é nomeada uma secretária de Estado cujo marido tinha uma dívida, que estava num processo de crime, que agora não me recordo bem a situação, e à tarde o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa disse, há aqui um ONUS, lembro-me bem da expressão, que não é um ONUS que possa ser bom para a República. E a secretária de Estado saiu ao fim de umas horas. Portanto, há aqui um poder que é um poder real, mas que faz sentido. E que o senhor não abdica dele. E que eu acho que é importante usar para combater a corrupção e pela transparência. Qual seria a sua primeira decisão simbólica nos primeiros 100 dias em Belém? Eu acho que por tudo o que disse na minha vida política, por ser o tema talvez mais importante de todos, agora perguntam-me assim isso diretamente, eu acho que era
uma grande mensagem ao país, ao Parlamento, para uma reforma da justiça. Eu acho que é o que faz sentido com quem tem dito o que eu tenho dito, quem tem insistido tanto na luta contra a corrupção. Eu acho que se for eleito Presidente da República, tem que dar logo nos primeiros dias aos portugueses o sinal de que vou ser o Presidente anticorrupção. O que eu gostaria, quando chegasse ao fim do meu mandato, que as pessoas se um dia lembrassem como é que foi o mandato do André Ventura, foi o maior lutador contra a corrupção que tivemos em Portugal. E eu acho que o Presidente da República, com a legitimidade que tem, que é muito superior à dos outros todos, até porque tem que ter mais de 50% dos votos, pode ser o condutor do país em muitas coisas. E pode ter uma palavra a dizer, mesmo não legislando, pode ter uma palavra a dizer. E eu, atenção, quando eu digo não legislando, mesmo em matéria de revisão constitucional, penso que é o único diploma que o Presidente está obrigado a assinar, sem poder, digamos assim, contestar, o Presidente pode ter uma palavra a dizer, pode incentivar os partidos a mudanças na Constituição. E eu quero ir mais longe. Ou seja, o senhor é líder do segundo partido, do segundo partido mais votado. Se for eleito Presidente da República, continua como líder do Chega? Não continuarei como líder do Chega se for eleito. Acho que não devo continuar nessas funções. Acho que houve uma clareza nesta... Mas então admite colocar no seu atual lugar Não, eu não colocarei ninguém. Um lugar-tenente? Não. Ou seja, pode no fundo... Sim, eu estou a perceber a pergunta. Percebe que pode ser assumir um regime presidencialista sem sequer ter que mudar a Constituição. Vamos por partes. E estou a pensar num regime à francesa, por exemplo. Vamos por partes. Eu acho que nós podemos ter um sistema em que o Presidente da República é o condutor do país no bom e no mau, ou seja, assume que não é um símbolo apenas, não é uma jarra, vai ter um papel interventivo. Isso é a minha marca, quem for votar sabe isso, nunca escondi isso ninguém, não há ninguém que vá votar no André Ventura e queira um perfil como o Gouveia Melo ou como o António José Seguro, por exemplo. Acho que isso é evidente. Agora, o Chega tem estatutos próprios, tem um regime próprio democrático. Quando o seu Presidente sai ou sair, haverá eleições, que são eleições, aliás, participadas por todos os militantes e pelos órgãos. Mas o senhor quererá ou não ter uma palavra a dizer sobre esse seu eventual sucessor? Vamos ver, eu como militante do Chega quererei sempre ter uma palavra a dizer, mas... E se quererei, quer seja Presidente da República, quer não seja Presidente da República. Eu gostava que o Chega se mantivesse neste caminho de ser antissistema, de ser disruptivo, de não perder o seu ADN. Eu gostava disso, mas não vai depender de mim no futuro. Se for eleito Presidente da República, entendo que não deve ser, e acho que também a maior parte das pessoas que votará em mim também entenderá isso, que não deve ser simultaneamente líder partidário. Isso não significa que eu não sinta que tenho que continuar a ser, como sinto que sou hoje, como líder da oposição, aquele que, num lugar institucional, aponta ao país o que está errado e o que deve mudar, que é também o papel do líder da oposição. Na verdade, nós temos tido, Natália, em muitos países, partidos como o Chega, que vencem eleições legislativas, mas não lhes permitem governar, porque os outros dois partidos, centro-esquerda, geralmente centro-direita, juntam-se e não permitem governar. As pessoas têm que compreender isto. A única forma que, de forma clara e objetiva, conseguirão que os valores do Chega transformem o país, se acreditam nisto, então a via das eleições presidenciais é mais clara, é mais direta e é mais objetiva. Porque ninguém poderá impedir que esta transformação aconteça, ninguém se poderá juntar numa geringonça artificial. No Parlamento nunca pode acontecer, admitiria, não é? como Presidente da República, dar posse a um governo que fosse uma geringonça? Bom, vamos lá ver, eu estava a falar de o próprio sistema... Mas foi a sua resposta que me motivou esta pergunta. Sim, eu estava a falar do Chega a vencer eleições, como aconteceu noutros países, como na Áustria, nos Países Baixos, e os outros partidos não lhe permitiram governar, apesar de ter vencido. Eu já disse várias vezes, como Presidente, respeitarei a vontade que as pessoas tiverem nas urnas. Eu não vou gostar de ver um governo do Partido Socialista, mas se as pessoas o quiserem, eu não vou impedir, nem eu vou boicotar. Eu sou mesmo, eu sei que muitos desconfiam disto, eu sou democrata por natureza, sou mesmo quando eu não gosto das decisões da democracia. E eu acho que um Presidente também está para garantir a democracia. Tenho dado este exemplo em vários sítios onde vou. Eu não gosto muito do trabalho que os jornalistas fazem. Não de um jornalista ou do outro. Acho que o jornalismo em Portugal não é bom. Em geral, tem exceções. E não é bom porque, a sua opinião? Acho que confunde o papel do jornalismo com o ativismo. Acho que temos muito jornalista que foi formatado numa escola, digamos assim, de uma esquerda política e nunca conseguiu sair dela. Mas o senhor não é muito maltratado pela comunicação Isso não é verdade, social. eu discordo disso, eu discordaria disso. Não tem que ver com, há pessoas que dizem, bom, mas então porque é que vai a tantas entrevistas? Há duas razões para isso. Primeiro porque sou líder da oposição e fizemos o nosso trabalho sem a ajuda de ninguém. Fizemos com o nosso próprio esforço e ganhamos a legitimidade para isso. Mas ao mesmo tempo também porque, ao contrário de muitos dos meus adversários, eu não fujo, eu dou a cara. Eu sei de muitas entrevistas onde vou e depois dizem, lá está o André Ventura numa entrevista. Mas depois sei, porque os diretores também me dizem, que convidaram o líder do PS, mas que não quis ir para aquele modelo de entrevista, ou que convidaram o Primeiro-Ministro e que o Primeiro-Ministro se recusou. Portanto, muitas vezes o que acontece é que os outros dois líderes partidários, os meus, digamos, adversários,
quer o Primeiro-Ministro, quer o líder do Partido Socialista, não querem dar a cara nem ir às entrevistas. Mas eu estava-lhe a dizer, eu acho que nós temos em geral um mau jornalismo, mas eu nunca permitiria que fosse posta em causa a liberdade da imprensa. Eu acho que isso é a garantia de termos uma democracia a funcionar plenamente. É o mesmo nos governos. Eu não gostaria de ver um governo de esquerda, muito mais de esquerda que envolve-se o Bloco de Esquerda e o PCP. Mas eu ouvi a Catarina Martins, não sei até se não foi aqui, dizer que nunca dará a posse a um governo do Chega e numa outra entrevista depois mais tarde concretizou a ideia que lhe tinha dado e disse, eu não aceitarei nenhum ministro do Chega. Ora, isto é de um absurdo, de um sem sentido democrático que eu nunca farei. Eu procurarei respeitar a vontade das pessoas expressas no Parlamento. É assim que acho que deve ser. Estávamos há pouco a falar da acumulação da liderança com a Presidência da República. Eu não terminei, porque eu não respondi totalmente que se comprometesse ou não a deixar a liderança do Chega assim que quando vencer ou se vencer as eleições, o quanto tomar posse. Ou seja, qual é o seu compromisso? Quando eu decidi avançar para estas eleições, eu tive nós já tínhamos números e valores e sondagens, nós não avançamos de forma cega para estas eleições. Não eram as minhas eleições preferidas, até lhe disse isso aqui, mas quando decidimos avançar, nós assumimos um compromisso, que vamos estar juntos para ganhar. Passado um mês e meio, estou em primeiro nas sondagens de vários órgãos de comunicação e sondagens independentes. Portanto, há aqui um cenário que nós não ignoramos, que é o cenário de vencer. Sabemos que numa segunda volta isso vai ser mais difícil, mas pode acontecer. E acontecendo, e eu vou lutar para que aconteça, eu sei que não devo ser Presidente da República e ao mesmo tempo líder do Chega, porque o Chega é o principal partido da oposição e quem o deve fazer deve ser alguém escolhido pelo Chega, pelos seus pares, para liderar a oposição. Ora, o Presidente da República deve liderar o país, não liderar a oposição. Se eu for eleito Presidente da República, devo liderar Portugal e não liderar a oposição. Se me perguntar assim... E que garantias é que dá de que, como Presidente da República, não irá privilegiar o seu partido? A garantia do que lhe acabei de dizer, que é... a garantia de que vou fazer pela estabilidade. Não acho que o país deva andar de eleições em 6 meses, mesmo que isso beneficie o Chega. Acho que o Presidente deve dissolver a Assembleia da República em casos de comprovada irregularidade no funcionamento das instituições ou de suspeitas graves sobre o Primeiro-Ministro ou sobre pessoas diretamente, digamos assim, do coração do Governo. Acho que não devemos ter eleições a toda a hora, mesmo que isso beneficie o Chega. Essa é uma garantia. A outra garantia é de que vou sempre olhar para todos os partidos e todos os movimentos com toda a distância e sabendo que mesmo um partido que tenha 1% ou 2%, como o Chega já esteve, eu também já estive nessa situação, representa uma parte dos portugueses. E eu sou o Presidente de Portugal, sei que terei que ouvir e sei que terei... Deixará de insultar o Bloco de Esquerda? Não, eu não deixei de ser como sou. Eu não deixei de ser como sou. E é importante que as pessoas também saibam isso. Eu não vou perder nem a autenticidade, nem deixar de dizer o que tenho que dizer em relação aos atores políticos, em relação ao combate à corrupção, em relação a minorias étnicas ou raciais. E quem for votar no dia então 18... não irá ser o Presidente de todos os portugueses? Mas isso eu já o tinha dito. Eu vou ser o Presidente dos portugueses de bem e daqueles que querem uma mudança nisto. Porque acho que já chega de termos um Presidente sempre para os mesmos. Que é para essas minorias que durante anos nos andaram... E o que é que lhes quer fazer a essas minorias? Não, quero só dizer que pela primeira vez vamos ter um Presidente que pense na maioria. Eu hoje, na altura que estamos a gravar esta entrevista, eu estive no Conselho, em Sintra, no Cacém, uma zona muito suburbana, com muita gente. E sabe que a maior parte das pessoas que me encontravam e vinham dizer força, estamos ao seu lado, é o único que se preocupa com os portugueses. É o único que se preocupa com os portugueses. Eu acho que nós precisamos de um Presidente que se preocupe com os portugueses. Tivemos tempo demais, presidentes que se preocupam ou com as elites, ou com os imigrantes, ou com minorias étnicas. Eu quero ser o Presidente que se preocupa com a maioria comum. Portanto, se o senhor fosse Presidente hoje, a Ministra da Saúde já estaria fora. Já estaria fora? Já estaria fora. Como? Porque mostra uma incompetência brutal. Ou seja, poderia abrir uma crise, era dizer ao política ou institucional com o Primeiro-Ministro. Porque ao forçar a composição do Governo... O Jorge Sampaio mandou sair o Armando Vara do Governo. Porque havia suspeitas sobre o Armando Vara. Quer dizer, nós também temos que perceber, então para que é que estamos a eleger um cargo? Ou é para ele ter poder e para poder influenciar o rumo do país, ou então não vale a pena pagar-lhe o salário que pagamos, ter as instituições a funcionar com custos para o erário público. Portanto, o senhor fará questão de intervir no dia a dia do Governo. O que eu quero dizer é um Presidente interventivo, é um Presidente capaz de se olhar para um Ministro que tem suspeitas de corrupção, dizer ao Primeiro-Ministro, tem que sair. Tem que sair. Se olhar para uma Ministra, que no caso da saúde tem-se verificado uma coisa absolutamente inacreditável, que é, nós temos mais pessoas sem médico de família, ontem, doentes urgentes, estavam 15 horas para ser atendidos. Doentes urgentes. Já vamos à saúde. Mas isto quero ainda falar só para lhe dizer isto. Quando isto acontece, eu acho que um Presidente da República
tem que conseguir falar com o Primeiro-Ministro e dizer-lhe isto é um caso de incompetência clara e eu acho que esta incompetência não deve ser premiada. Deve escolher outra pessoa para este lugar. Não era eu escolher. É o Primeiro-Ministro que deve escolher outra pessoa para este lugar. Portanto, não acho que isto seja demasiado. Como lhe disse, o Jorge Sampaio, que ninguém diz que foi um presidente de direita, muito menos de direita forte, obrigou a sair o Armando Vara. Temos vários casos de Presidentes da República que não aceitaram ministros ou secretários de Estado. Olha, só para terminar, o caso do famoso do ONUS, em que Marcelo Rebelo de Sousa é nomeada uma secretária de Estado cujo marido tinha uma dívida, que estava num processo de crime, que agora não me recordo bem a situação, e à tarde o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa disse, há aqui um ONUS, lembro-me bem da expressão, que não é um ONUS que possa ser bom para a República. E a secretária de Estado saiu ao fim de umas horas. Portanto, há aqui um poder que é um poder real, mas que faz sentido. E que o senhor não abdica dele. E que eu acho que é importante usar para combater a corrupção e pela transparência. Pacote laboral. Nas últimas semanas disse que o pacote tem questões de conteúdo graves e que o Chega está disponível para negociar alterações. Explique-me para si quais são os pontos inegociáveis para o Chega. Nós disponibilizámos-nos desde junho para uma bilateralidade de conversações com, obviamente, linhas vermelhas de lado a lado, de um lado e do outro, como aconteceu com a lei da nacionalidade, com linhas vermelhas de lado a lado, com uma negociação feita pelos dois partidos, que chegasse, e eu tenho a certeza disto, se o Governo tivesse aceito as nossas exigências nesta matéria e tido em consideração matérias como esta, dos despedimentos, da precariedade, do outsourcing, da amamentação, nós hoje teríamos evitado uma greve geral. Não evitámos porque o Governo foi casmurro, teimoso, e quis desrespeitar quem trabalha, porque isto não é só uma questão dos trabalhadores em geral. É verdade, o Governo tem razão numa coisa, e eu também já o disse. O seu telefone não para. Eu já o disse. Nós sabemos hoje que há uma manipulação por parte dos sindicatos muito grande. Isso é uma evidência. Mas isso não retira a situação de que há objetivamente maus exemplos nestas leis laborais e dão um sinal errado ao país. E o sinal é melhor não trabalhar do que trabalhar. Mas, portanto, reconhece que é mesmo preciso uma revisão ou alterações à lei laboral. Portanto, acho que é preciso alterações à lei laboral. Acho é que... Em quê? O que é que quer mudar? Vou dar um exemplo. O Banco de Horas individual é um dos exemplos em que se o trabalhador quer trabalhar mais, se a entidade empregadora quer que ele trabalhe mais, há uma conjugação de vontades que não faz sentido a lei impedir. Não, eu quero o contrário, pessoas que trabalhem mais, se esforcem mais e que sejam premiados por isso. Eu quero que quem trabalha mais não sinta que ao fim quer dizer, se a Natália trabalhar mais com os seus colegas e se esforçar mais, se fizer mais programas, se tiver que no fundo, dar mais da sua vida, da sua saúde, da sua vida familiar, quero que chegue ao fim do mês e sinta compensação por isso. Que sinta que foi compensada. O que temos hoje na lei é ao contrário. Nós temos uma lei que beneficia os que fazem menos, que beneficia os que não trabalham, que beneficia quem está na Segurança Social. Mas também diz que esta greve geral é política? Como isso eu não tenho dúvidas, que há aqui uma tentativa, não da CGTP, quer dizer, CGTP já sabemos o que é, mas eu estou-me a referir especificamente ao UGT, que tem outra responsabilidade. A UGT, claramente, neste momento, nós reunimos com a UGT também, quero deixar aqui claro que isso aconteceu entre o Chega e a UGT, no Parlamento, como eu acho que deve acontecer, entre os maiores partidos e os representantes dos trabalhadores, e ficámos com a sensação clara, e eu já tinha essa sensação, de que está a haver uma instrumentalização da UGT por parte do Partido Socialista, que é, no fundo, o PS... Mas tem também uma tendência social-democrata que aderiu e votou esta greve. Por isso é que eu referi agora, eu acho que nos últimos meses, desde que o PS perdeu no Parlamento centralidade política e passou a ser o terceiro partido em vez de ser o segundo, o PS quer voltar a ganhar na rua o que perdeu no Parlamento e o que perdeu nos votos. E então avançou de cabeça para isto. E isto era um assunto que não devia ser feito nem por instrumentalização, nem por manipulação. Isto devia ser feito com a preocupação objetiva de resolver problemas das pessoas, mas também que aí o Governo, eu reconheço que o Governo aqui tem uma certa análise correta da realidade, reconhecer que nós temos leis que temos que adaptar e que temos que modernizar. Este era um passo que podia ter sido dado, pondo os trabalhadores até do nosso lado e mostrando que as leis é para os beneficiar a eles, para termos uma economia mais forte, mais dinâmica, boa para empresários e também para quem trabalha. O Governo optou por uma espécie de linha liberal que dá a ideia a quem trabalha de que pode ser despedido a qualquer altura, de que vai perder direitos e que só interessa, na verdade, quem manda e não quem trabalha. Eu acho que isso é errado. Alguns dizem que isto é de esquerda, mas eu acho que isso é errado. Portanto, é ou não legítimo que os sindicatos tenham avançado para esta greve geral? Não, isso legítimo é absolutamente. E há razões para um descontentamento generalizado nesta matéria. Isso não tenho dúvida nenhuma. E tem razão. Tem razão. E nós podíamos ter evitado que isto acontecesse. Também é uma evidência. Nós estamos a incluir também. Todos podíamos ter evitado isso. Hoje ouvi o sindicato dos bancários,
penso eu, dizer que com estas leis nos vamos tornar numa espécie de Bangladesh da Europa. A expressão até é curiosa, porque tem a ver com a minha campanha política, mas é um sinal daquilo que as pessoas que trabalham, digamos assim, diretamente com o público e que lidam com o trabalho, digamos assim, mais operacional, sentem que estas leis vão tornar isto uma espécie de selva. Ora, nós queremos ser um país moderno da Europa, com avanços, mas também com direitos, ou queremos ser esse Bangladesh da Europa? Eu quero um país que quem trabalha sinta que tem direitos, sinta que tem condições para trabalhar e para ter família ao mesmo tempo. Por isso é que estamos contra. Qual seria a sua primeira decisão simbólica nos primeiros 100 dias em Belém? Eu acho que por tudo o que disse na minha vida política, por ser o tema talvez mais importante de todos, agora perguntam-me assim isso diretamente, eu acho que era uma grande mensagem ao país, ao Parlamento, para uma reforma da Justiça. Eu acho que é o que faz sentido com quem tem dito o que eu tenho dito, quem tem insistido tanto na luta contra a corrupção. Eu acho que se for eleito Presidente da República, tem que dar logo nos primeiros dias aos portugueses o sinal de que vou ser o Presidente anticorrupção. O que eu gostaria, quando chegasse ao fim do meu mandato, que as pessoas se um dia lembrassem como é que foi o mandato do André Ventura, foi o maior lutador contra a corrupção que tivemos em Portugal. Funcionou ou não? Diz isso porque sabe que é um discurso que lhe traz votos? Não, é porque é mesmo, desde que o Chega nasceu e cresceu, foi sempre a minha grande bandeira. Isto não quer dizer que nós sejamos, não há aqui partidos completamente impolutos, todos têm problemas, todos têm que os resolver, não há aqui anjos, isto não é uma coisa de anjos e demónios, mas a minha grande luta em Portugal, eu acho que nós temos, como dizia o General Ramalhantes, uma epidemia de corrupção. Eu acho que nós temos que dar o sinal que a vamos mesmo combater a sério. Eu não vou acabar com a corrupção toda em Portugal, provavelmente no meu mandato, porque isso é muito difícil. Há coisas que estão enraizadas e que vão demorar décadas a mudar. Se calhar não vou conseguir mudar tudo no mandato. Mas como cada presidente teve a sua bandeira, cada presidente teve as suas causas e alguns conseguiram, enfim, alguma dessas coisas, eu gostava que a minha causa fosse a luta contra a corrupção. E gostava que no fim do mandato eu tivesse feito muito pela luta contra a corrupção. Está a falar de mandato. Aceitaria apenas fazer um mandato? Isso nem sequer faz nenhum sentido. Isso é mesmo... Nem percebo bem. Eu ouvi o Almirante Gouveia Melo dizer isso. Isso nem fazia nenhum sentido. Quer dizer, a pessoa é eleita, dão-lhe uma prova de confiança, a menos que haja algum problema de saúde ou algum problema de confiança política ou de integridade. O normal e o razoável é que quem fez um trabalho se submeta a escrutínio no fim desse trabalho. Quer dizer, se não é fugir das responsabilidades. Então, um presidente candidata-se, é eleito. Esta eleição vai ser muito disputada, a mais disputada da nossa história, provavelmente. Quem for eleito será, provavelmente, por margem curta, numa primeira volta, talvez uma margem maior numa segunda volta. Mas, seja o que for, 2 voltas. Não a temos desde há 40 anos. Então, e ao fim de 5 anos, diz, bom, então agora adeus, vou-me embora e vou para casa. Isso não faz muito sentido. Não é assim que eu vejo a política. Eu vejo a política como ação, responsabilidade. Ação, responsabilidade. Com quem é que prefere disputar a segunda volta? Com Gouveia Melo ou com Marcos Mendes? Eu não tenho a mesma preferência. São pessoas diferentes e são perfis diferentes. Acho que haverá mais, digamos assim, convergência não há com nenhum deles, porque mesmo o Almirante Gouveia Melo afastou-se progressivamente de pontos de vista que eu acho que tinha. Mas o senhor chegou a pensar que poderia apoiar para a presidência da República? Mas depois fui ouvindo coisas que eu nunca esperei ouvir. Que Mário Soares é o seu modelo de presidente, que está contra a lei de estrangeiros e contra a lei de nacionalidade, que concorda com Marcelo Rebelo de Sousa naquilo que ele fez em Angola e no vexame que nos fez passar. Portanto, isso não temos nenhuma convergência, isso ficou claro nas últimas semanas. Porém, é evidente que há uma conflitualidade maior, digamos assim, com o candidato da AD, porque eu acho, e eu disse-o frente a ele, portanto estou à vontade, não estou a dizer nada aqui. É o seu principal adversário. Não é que seja principal, há mais conflitualidade, porque eu acho que Marcos Mendes é o representante dos negócios, da política mais, no sentido mais baixo, que eu acho que a política não deve ser. Mas como lhe disse isso frente a frente, estou à vontade para dizer isso aqui. Com respeito, eu espero que seja uma campanha com respeito, também procurei respeitar os meus adversários, tive excessos, cometi excessos, não sou reconhece os excessos? Sim, reconheço. Olha, vou dar um exemplo de um excesso que cometi e que não me... Eu sou de muita intensidade, como a Ana Natália sabe. E não consigo ficar indiferente. E quando vou para debates, vou com intensidade e com determinação. Às vezes mata para não ser morto? Não, é porque eu sou mesmo assim nos debates. Quem me conhece na minha vida pessoal sabe que eu sou assim também. Eu sou uma pessoa de debate, de confronto, de ideias. Não sou de morno, não sou de ficar a olhar. Mas vou-lhe dizer um excesso que tive no debate com a Catarina Martins, quando lhe estava a mostrar uma folha de atirou com a folha. Atirei a folha, não devia. Parecer bater numa mulher. Não devia. Mas nem fosse mulher ou homem, não devia ter feito. Não era uma questão de ser mulher ou homem, não devia ter feito. Já lhe pediu desculpa? Não pediu desculpa, não tenho contacto, francamente, não tenho contacto com a Catarina Martins, mas não tinha nenhum problema se encontrasse, como já fiz com jornalistas, como já fiz com políticos.
Quem está na vida pública e se expõe ao escrutínio permanentemente comete excessos. Eu já cometi também. Isso também já cometeram muitos comigo. E muitas indelicadezas, e muitas traições, e muitos ataques desonestos. Mas é um caso, um exemplo... É perdoa-me, Catarina Martins? Não é um perdoa-me, porque quem está nisto também tem que ter coraça e tem que ter... enfim, tem que ter estrutura para aguentar os ataques. Porém, eu não devia ter feito aquilo. Isto é uma evidência. Eu não devia ter feito. As pessoas sabem que eu fiz por convicção, por impetuosidade, mas não devia ter feito num debate. Não é o aconselhável.